Seja muito bem-vindo ao nosso novo desafio, fechando 30 novos contratos em 30 dias. A gente basicamente vai pegar um cliente nosso, daqui da nossa operação, que já está há um bom tempo aqui conosco, já tem um bom resultado, e a gente vai até o escritório dele, até a operação dele, mapear todos os desafios, todos os gargalos, otimizar e criar um plano de ação para que a gente consiga colocar 30 novos contratos, 30 novos clientes recorrentes dentro da operação desse nosso cliente. Esse nosso cliente ele fica em Navegantes, a nossa operação aqui, a nossa sede, ela fica aqui em Sara, do lado de Criciúma, Santa Catarina, né? Dá mais ou menos umas 3, 4 horas de estrada, e a ideia desse desafio é basicamente documentar e mapear tudo, mostrar a vida real, né? O que a gente precisa fazer exatamente para que a gente consiga colocar um volume de contratos previsíveis e escaláveis para um escritório de contabilidade, né? Porque hoje, maior parte dos escritórios de contabilidade ainda dependem da indicação. Então, o que a gente basicamente quer fazer é estruturar um mecanismo, uma estratégia em que a gente consiga trazer previsibilidade de volume de reunião, volume de novos contratos fechados. Antes de mais nada, eu queria mostrar um pouquinho do nosso time aqui, da nossa estrutura. A gente tem o nosso time operacional trabalhando aqui 7 horas da noite, né? Hoje é uma quarta-feira. A ideia é, de fato, a gente visitar o nosso cliente na sexta-feira, então a gente mapear tudo, pegar a estrutura do nosso cliente na sexta-feira, né? Então pegar a estrada ali, de fato, sexta-feira de manhã, chegar ali no início da tarde, né? A gente tem um refeitório aqui que o pessoal toma um café, né? E aqui hoje a gente tem outras 2 salas, lá para lá o time comercial, que todo mundo já foi embora, né? E aqui a gente cuida de uma parte mais estratégica, então a gente desenvolve algumas automações, a gente acompanha um pouquinho como que está a performance e os gargalos dos nossos clientes, né? Então a gente desenvolveu um mecanismo que a gente fala hoje, que é o nosso PGM, Planejamento e Gestão de Metas, que a gente consegue identificar exatamente todos os números e performance e aonde que a gente encontra gargalo, né, dentro do funil do nosso cliente. Então a gente consegue ver desde quanto que esse cliente está investindo, quanto que ele está pagando custo por lead, como que está a taxa de agendamento desse cliente, né? Então para isso a gente precisa estruturar o que a gente fala que é a porta para dentro da parte contábil, que é implementar um CRM, estruturar processo comercial para que qualquer vendedor ou sócio que venda, que bem treinado, consiga desempenhar e agendar o máximo possível de reunião, né? Hoje a gente fala que a gente tem 2 métricas que importam muito, né? Taxa de agendamento, que a gente fala que pelo menos 20% é o ideal que a gente conseguir agendar de reuniões. Então imagina que cheguem 100 leads dentro do teu funil, né? A gente fala que o ideal é que tu consiga agendar pelo menos 20 reuniões desses 100 leads, né? Desses 100 potenciais clientes que entraram, né? E taxa de comparecimento, né? Taxa de comparecimento a gente fala que o ideal é que a gente tenha pelo menos 70% disso, né? E aí a conversão depende, claro, muito da tua proposta, da tua oferta, de fato. Então nesse planejamento e gestão de meta que a gente consegue fazer uma projeção, uma expectativa do que a gente quer alcançar e, de fato, o realizado, né? O que a gente conseguiu alcançar com esse cliente. Então, todo cliente a gente estrutura, né? A gente executa esse planejamento e gestão de meta para que a gente consiga identificar qualquer gargalo, otimizar e chegar, de fato, no resultado que a gente quer. Então, vamos sentar aqui, de fato, e ligar para o Leterier, né? Que é o dono responsável do escritório que a gente vai visitar aí na sexta-feira. E a gente vai sentar lado a lado dele, fazer algumas perguntas com ele, identificar os maiores desafios dele, os maiores gargalos, para que a gente consiga mapear, criar um plano de ação e chegar nesses 30 contratos em 30 dias de desafio. Então bora lá, vamos sentar aqui, de fato ligar para o Leterier, conversar um pouquinho com ele aqui sobre esse desafio público. Opa! Fala, mestre! Tá me escutando bem? Tudo certo? Show de bola! Ó, só para avisar, a gente tá gravando aqui, tá? Eu já comentei um pouquinho aí contigo, mais ou menos, qual que é a nossa ideia desse desafio público, né? Eu já expliquei aqui um pouquinho aqui também no vídeo.
Qual que é a nossa ideia, tá, Letterier? A gente basicamente quer desenvolver um vídeo em que a gente vai documentar, a gente pegando a tua contabilidade, e a gente vai estruturar 3 metas, né, através do inbound, né? Primeira meta, a gente vai estabelecer 20 contratos em 30 dias, né? Segunda meta, a gente vai tentar fechar 25 contratos em 30 dias, e a nossa terceira meta, a gente vai tentar puxar esses 30 contratos em 30 dias, tá? Antes de mais nada, Letterier, eu queria que tu falasse aqui um pouquinho aqui no vídeo que a gente está gravando, contasse um pouquinho da tua história, como é que tu começou a tua contabilidade. Beleza. Cara, eu trabalho com contabilidade desde os 14 anos, né? A minha família é toda de contadores. Então, a gente tem um escritório numa cidade vizinha aqui, só que lá eu tinha vontade de fazer algumas coisas diferentes que não dava para colocar em prática. Aí saí de lá, fui empreender em outros lugares e voltei para a contabilidade faz aí um ano, mais ou menos, que eu retornei. Não fiquei muito tempo fora, né? Porque onde eu estava eu também atuava como contador. Então só voltei para tocar a minha. E daí quando voltei consegui botar em prática tudo que eu queria. Que era de fato uma contabilidade mais estratégica, mais próxima do cliente, entregando um pouquinho mais de valor do que as contabilidades normais. Tá? Então essa é a nossa pegada, assim, o nosso foco é antecipar, orientar e construir caminhos de sucesso para nós e para os nossos clientes. Show de bola. E uma coisa que é legal frisar aqui no vídeo também, né, é que o Letterier, assim como as outras contabilidades que a gente atende aqui, ele também dependia dessa indicação, né? Então ele está aqui há um tempo já conosco aqui trabalhando, né? E a gente implementou essa parte de inbound, essa parte de tráfego para ele, processo comercial, que a gente fala que nossa porta para dentro, porta para fora aqui. E a gente basicamente quer ir até a estrutura dele, ter uma proximidade maior para que a gente consiga otimizar e trazer um resultado ainda melhor, né? E também documentar todo esse processo. Letterier, eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, para você comentar no vídeo. O que hoje tu tem de desafio, gargalos que tu queria, nessa série que a gente vai documentar, conseguir resolver aí dentro da tua operação? Alguma coisa assim, um desafio maior que tu tenha, que tu queria conseguir resolver aí na tua operação? Aí, peraí, questões operacionais ou questões de... Para crescimento, o que tu acredita que a gente conseguiria resolver aí nessa série que a gente vai documentar para que tu consiga ter um crescimento mais elevado aí para tua operação? Cara, eu acho que talvez uma ajuda com relação a posicionamento assim mesmo, sabe? De fazer com que o cliente entenda a nossa mensagem e perceba, eu preciso desse serviço, sabe? Esse serviço faz sentido para mim, é isso que eu quero ter na minha empresa. Show de bola. Porque a nossa contabilidade ela não é o mal necessário. Sim. A nossa contabilidade ela de fato faz a diferença. Show de bola, show de bola. Perfeito. Letterier, amanhã a gente vai aí visitar o teu escritório, né? A gente já conversou um pouquinho. Eu tive essa decisão aqui de te ligar para te trazer aqui nesse primeiro episódio, o pessoal te conhecer um pouquinho, também a gente conseguir mapear exatamente o que a gente pode traçar aí para que a gente consiga te ajudar nesse crescimento, tá? Aí amanhã, um pouquinho antes, aí a gente vai conversando, né? Para quando a gente for aí para o teu escritório, né? A gente vai pegar a estrada de manhã cedo, vai para outro cliente fazer uma gravação ainda, e aí depois a gente vai para o seu escritório documentar tudo isso e o pessoal te conhecer um pouquinho mais de perto. Beleza? Mestre, aguardo vocês aqui. Beleza. Excelente noite aí para você. Abraço. Mestre, pra vocês também. Falou. Valeu. Show de bola. Então, basicamente, né, a gente quer trazer esse plano de ação, conseguir documentar tudo isso dentro dessa série, né, com esse nosso cliente, porque a gente acredita, né, que o nosso processo ele é tão eficaz que a gente precisa conseguir provar isso através de um vídeo, né, através de uma série, porque a gente tem estrutura, a gente tem uma estratégia, uma metodologia para que a gente consiga criar previsibilidade, escala, para todos os contadores, né, que de fato dependem de indicação e que podem estar aplicando esse inbound marketing para conseguir atrair
e fazer essa aquisição de mais clientes hoje para dentro da operação, né? Então, a gente vai encerrar por aqui esse momento, né? E aí vocês vão ver a gente depois no carro, na estrada de fato, indo até o nosso cliente, para que a gente consiga fazer todo esse documentário, beleza?